para começar, que está em Lucas capítulo 17. Pode abrir, por favor? Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. É uma história bem conhecida, do 11 a 19. Mas que reflete muito. Quando eu fui na primeira vez no encontro, e eu voltei, eu fui abrir a Bíblia nessa passagem. E foi praticamente o que aconteceu na minha vida, né? Porque aqui a gente está falando que muitos, a história dos 10 leprosos, né? Quantos foram curados? 10. Quantos? 10. Quantos foram salvos? Só aquele que voltou para adorar a Deus, né? Então, vamos estar lendo. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galileia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão se apresentar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram curados de lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro. E disse ao homem: levante-se e vá. Sua fé o curou. Tem outras traduções que falam que a tua fé te salvou, né? Então, o que aconteceu no encontro, né? Vocês sabem que fica no encontro, né? Você só pode comentar talvez com pessoas que já passaram lá. Mas é uma experiência muito maravilhosa. É muita coisa que acontece nas nossas vidas, que nesse momento do encontro, elas voltam, elas vêm, a gente fala: é isso mesmo, né? E tem o perdão, tem a cruz, enfim, tem um monte de acontecimentos aí. E o mais poderoso é que a gente entende, em realidade, né, o que Jesus fez por nós, naquela cruz, né? Para que ele veio? E a gente sai de lá renovado, praticamente sem lepra, né? Agora a gente tem a coragem, talvez, de chegar perto daquele pai, né, que a gente não falava, né? A gente pode chegar perto da esposa e falar que a ama, ou pedir perdão, já que nunca pediu perdão, né? E as mulheres também, que não sei se são mais orgulhosas que o homem é mais orgulhoso, mas geralmente é o homem que pede mais perdão, né? Agora, não sei se é porque o homem erra mais, né? Não saberia te falar, mas é difícil, né? Mas depois do encontro, a mulher vai e pede perdão para o homem por algumas coisas que ele tenha feito. Então, mas de lá saímos transformados, saímos curados. Mas é necessário voltar para aquele que nos salvou, para aquele que nos curou. É necessário se postrar nos pés dele. É necessário ter um sentimento de gratidão. E o que é gratidão? Não é simplesmente falar obrigado, né? Ou vir aqui no domingo, levantar as mãos e falar: eu te louvo, Deus. Não, a gratidão é um sentimento de uma obrigação que eu tenho moral, de retribuir o favor que tem me dado, sabe? Quando eu sou grato, eu quero fazer todo o possível por aquela pessoa que me ajudou, né? Agora, Jesus fez muitas coisas por nós. E a gente, talvez, naquele encontro, a gente entendeu. E é por isso que eu falo para vocês: façam parte do time. Aquele time, sabe, que entendeu o propósito da vida, que entendeu o que é o perdão, que entendeu o que é a cura, que entendeu o que
as pessoas estão precisando lá fora, né? Eu convido vocês que passaram pela primeira vez no encontro, talvez não estão congregando muito tempo aqui na igreja, talvez seja a primeira vez que vocês ouviam falar de tantos temas, né? Mas eu falo para vocês, façam parte, convido vocês, façam parte do time, né? Façam parte dessa família, que o único propósito que a gente tem aqui é manifestar o reino de Deus, é manifestar o amor de Deus, é falar para as pessoas, você pode ser livre, né? Você pode ser livre, como? Conhecendo a verdade, né? Conhecer essa verdade, então, né? Então, eu convido vocês, façam parte. Não é cargos, não é, como fala, nombramentos, não, é fazer parte daquele time que vai em frente, né? Quando Jesus constituiu a igreja, ele não constituiu a igreja na frente do templo ou numa sinagoga, não. Quando ele falou pela primeira vez que as portas do Hades, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele falou, se vocês prestam atenção na palavra, ele falou andando, no meio do caminho. E foi aí que ele instituiu a igreja, né? Graças a Deus que a gente tem um templo, né? Que tem um lugar onde a gente pode se juntar. Mas o propósito da igreja é ir para fora. O propósito da igreja é sair, né? Jesus constituiu a igreja no meio do caminho, né? Não é para ficar aí, presa num lugar. A gente se reúne aqui, né? A gente ministra a palavra aqui, a gente aprende aqui, dá graças a Deus aqui, vive em coinonia com os irmãos, que é importante. Eu posso falar que eu tenho autoridade agora de falar, porque eu estou morando sozinho lá em Tiva, né? E, gente, é ruim ficar sozinho, né? Vocês não sabem a inveja santa que eu tenho, sabe, de vocês, quando pensar que todo domingo vocês se reúnem aqui, sabe, olha para a cara do irmão, se abraçam, um ora para o outro, isso daí não tem comparação. Aí, eu convido vocês mais uma vez, a igreja precisa sair, a igreja precisa expandir o reino de Deus, né? Precisamos sim, a coinonia, juntar-nos, mas Jesus criou a igreja para sair, para fora, para impactar esse mundo. A oração de João 17, de Jesus, ele não ora ao Pai pedindo para eles nos arrebatar, para eles nos tirar desse mundo, né? Ele ora para que Deus nos guarde do mundo, né? Porque nós estamos aqui nesse mundo, para que Ele nos guarde do mal, para a gente poder superar todos os problemas, os desafios, sabe? No nome dEle, e poder manifestar o reino de Deus no mundo, né? Na sua casa, no trabalho, né? Porque muitas vezes não adianta você ter uma linguagem de cristão aqui na igreja, mas em casa, né? Muda tudo. Na fábrica, muda tudo, né? Então, a igreja tem que impactar lá fora, né? Impacta de dentro para fora. Não pode ficar presa. Tudo bem? O pastor falou que ia fazer um fundinho aqui, mas é jogo, né? Então, vamos lá. Hoje, eu queria trazer para vocês uma palavra que, quando eu cheguei aqui faz uns 3 meses, Deus tinha ministrado no meu coração, e eu não sou muito de pedir oportunidades assim para o pastor, né? Mas naquele dia eu pedi, só que a igreja estava em outra direção, né? Estava na preparação do encontro, enfim, né? Tinha muitas coisas e não deu a oportunidade de poder ministrar. Ministrei na igreja japonesa, então quem esteve lá vai ouvir a mesma ministração. Mas é uma palavra de consolo, justamente também pelo qual eu também estava passando momentos um pouco difíceis com certas decisões que toma, né? Mas aí se fazendo aquelas perguntas que eu acho que cada um de nós já se fez, e se não se fez essa pergunta, vai fazer, né?
Alguma vez você já se perguntou, por que a mim? Por que eu? Né? Por que tem que acontecer isso comigo? Pode levantar a mão, quem já se fez essa pergunta? Né? Quem não levantou a mão, você pode ter certeza que algum dia você vai fazer essa pergunta, né? Por que eu? Então vamos lá. E vamos abrir Eclesiastes capítulo 3. Gente, hoje o pastor me emprestou a Bíblia dele. Está difícil de ler porque está muito riscada a Bíblia dele. Né? Tá risco demais, meu Deus. Mas é bom ver uma Bíblia riscada, né? Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao 15. A intenção é que esse versículo aqui, dessa ministração, é poder entender e compreender o que Deus quer das nossas vidas, né? Os tempos de Deus nas nossas vidas, ok? Hoje o louvor também teve a ver, a última ministração, a último louvor, né? Acho que foi, né? Porque tem a ver com o tempo. Hoje a saudação também do pastor teve muito a ver, porque vamos falar também da eternidade de Deus, tá? Então, a intenção é ler esse versículo agora e no final. E vamos ver se tem alguma mudança, se o fogo do nosso coração arde no final, quando a gente terminar de ler esse versículo. Amém? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Está aí, né? Vamos ler nesse aqui então? Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Viu o fardo que Deus pôs sobre a toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Tem sua interpretação, gente, tá? Vamos conversar sobre isso também. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus. Para aqueles que falam que trabalho é castigo, né? Não. Trabalho é um presente de Deus. E sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora, já aconteceu antes. E o que acontecerá no futuro também já aconteceu. Pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Amém? É um versículo conhecido. Acho que a gente já no devocional, ou talvez na internet, né, a gente já ouviu, já falou, já escutou, né? E fala dos tempos, sim. A palavra que mais se repete aí é dos tempos, né? Hoje, não sei que tempo você está vivendo, não sei se é o tempo de plantar, ou de chorar, de rir, é um tempo de juntar, independente do tempo que você esteja vivendo hoje, né? Muitas vezes a gente se faz essa pergunta que eu falei, né? Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo
hoje é comigo, né? O que está acontecendo? Agora, independente disso, sabemos que a vida, ok? A vida se constitui em coisas boas e coisas ruins. Agora, independente da cultura, né? Tem essa lei da cultura, para mim, bate muito, porque minha esposa é brasileira. Aí tem costumes no Brasil que não bate com a costume do Peru, né? Uma delas talvez seja os presentes, né? Que vocês têm a costume de que quando ganha presente, vocês guardam ou abrem na hora? Né? Abre, né? No Peru guarda, né? Eu ganho presente no Peru, o peruano guarda, né? Fala obrigado e guarda. Abre depois sozinho em casa, né? Mas aí eu ficava meio constrangido com ela, porque ela dava presentes e eu guardava, né? Aí ela ficava lá esperando, sabe? Abre, né? Aí, mas sabe, uma coisa pequena talvez, mas tem coisas que dão uma grande diferença. Tem culturas, não dá para ouvir? Tá. Tem culturas que quando a pessoa nasce, né, a nossa cultura é festa, né? É uma alegria que uma pessoa nasceu nesse mundo. Mas tem culturas que, quando a pessoa nasce, é tristeza. Tá? Eles fazem aquele luto porque a pessoa entrou nesse mundo ruim, né? E é por isso que quando as pessoas morrem naquelas culturas, eles fazem festa, né? Você já viu aqueles memes lá aqueles homens carregando o caixão lá dançando, né? Então, para eles é uma festa, eles fazem uma festa, por quê? Porque a pessoa partiu desse mundo ruim e está num lugar melhor, né? Então, quando nasce, eles ficam tristes que a pessoa nasceu nesse mundo ruim também, não entende? Agora, para nós é diferente. Então, dependendo da cultura, existem coisas boas, existem coisas ruins, tá? Tem um versículo na Bíblia que muitas vezes a gente pega de consolo, justamente nos tempos que a gente está passando, independente do tempo, especialmente nos tempos ruins que vivemos, né? E é Romanos 8, 28. Alguém sabe falar esse versículo? Tem até canções, né? Como que é? Todas as coisas cooperam para bem daquele que ama, né? Então, muitas vezes a gente tem colocado esse versículo um pouco negando a realidade, tá? E o tema da fé, da confissão. Eu quebro a perna, eu não posso falar que está doendo, porque senão vai doer. Mas está doendo, sabe? Mas eu não posso falar, mas eu tenho que falar todas as coisas cooperam para bem aquele que ama. Todas as coisas cooperam, é o negócio da confissão, né? E esse versículo aí serve de consolo, mas na sua hermenêutica exata, entendendo, sabe, quem é que está falando, né? Sobre que propósito está falando, sobre que coisas está falando. Entendendo isso daí, dá um consolo que não tem explicação, mesmo a gente vivendo uma coisa ruim na vida. Então, estamos de acordo que nas nossas vidas acontecem coisas boas, verdade? Né? Olha para a pessoa do seu lado, como diz o pastor, e você vai ver a coisa boa que aconteceu na sua vida, não é? Agora também acontece coisa ruim nas nossas vidas. Não olha para o outro lado, tá? Não, tá bom? Mas acontece coisa ruim nas nossas vidas, não é verdade? Nisso, todos estamos de acordo, tá? Mas, o que talvez confundimos um pouco é negar a realidade. Sim, está doendo. Sim, machucou. Sim, estou chorando. Sim, estou triste, sabe? Mas e aí? O que eu posso fazer? Eu posso glorificar a Deus nesses momentos, né? Muitas vezes é difícil, mas podemos fazer. Mas temos que ter o entendimento. Na Bíblia, irmãos,
É incrível, porque qual que é o maior livro da Bíblia? Salmos, né? Tem quantos versículos, quantos capítulos tem? 150, né? O professor aqui está de olho, quem fala, quem não fala, né? 150 capítulos, mas você vê no Salmo, faço essa pergunta, você já ouviu ou leu nos Salmos Deus falando? Quem fala nos Salmos? Os homens. Os Salmos são cânticos, são orações, né? Que o homem faz a Deus. E olha que privilégio que na palavra de Deus, na sua palavra, Ele nos dá o maior espaço para a gente falar com Ele. Para a gente expressar, né, o que a gente está sentindo, as nossas emoções, o que é a nossa realidade, né? Podemos ver nos Salmos os caras amaldiçoando outros. Podemos ver nos Salmos falando que é bem-aventurado aquele que pega os filhos dos não sei se são filisteus, né? E joga contra as pedras, sabe? Por quê? Porque o que aquela pessoa no momento está vivendo, essa realidade, né? E temos esse privilégio que Deus nos dá essa oportunidade, né? Então, na hora da oração, não está errado, né, você falar o que você está sentindo com Deus, né? Não está errado você falar as coisas que estão acontecendo em nossas vidas, os pensamentos que cruzam nossa mente, porque quem conhece mais os nossos pensamentos, sabe? Vocês acham que se a gente não fala, Deus não vai saber mesmo? Deus sabe, mesmo nós não falando. Então, nessas circunstâncias nas nossas vidas que a gente passa, naquela escuridão, nesses momentos ruins, a gente pega esse versículo e fala, mas Vitor, aí fala que todas as coisas cooperam, né? E esse é o problema muitas vezes, que a gente, por causa dessa palavra, totaliza tudo, né? Mas aqui está falando que todas as coisas ruins, coisas más, a todas. Existem certas traduções que nos ajudam a entender, a dar um foco ou uma direção para entender esse versículo, né? Algumas versões falam que todas as coisas juntas. Quando fala que todas essas coisas juntas cooperam para bem daqueles que amam Deus, né? Aí muda tudo, porque aí o que o versículo está falando é que, olha, tem um atributo de Deus aqui no meio, né? Deus está aqui no meio, porque se a gente fala todas as coisas juntas, isso quer dizer que está falando da eternidade de Deus, né? Porque a eternidade de Deus é que Deus sabe o início e sabe o fim. Deus tem um plano nas nossas vidas. Deus nos conhece desde antes que a gente estava no ventre das nossas mães. E Ele sabe o nosso futuro, né? Então, quando fala todas as coisas juntas, aí pode entender, né? Mas o que precisamos entender é a eternidade de Deus, esse atributo maravilhoso, sabe? Eternidade não é simplesmente falar que não tem fim, não, também não tem início, sabe? Se tem início, não é eterno, né? Os gregos, eles colocavam uma definição no tempo e falavam, o tempo normal, real daqui é o Cronos, né? Mas existe um tempo por em cima do Cronos, né? Que é o Kairos, né? O Kairos, o tempo de Deus, né? Então, tudo o que acontece no Cronos já aconteceu no Kairos. Dá para entender? A nossa mente, acabamos de ler, Deus colocou essa eternidade em nossos corações, só que a nossa mente não consegue entender. Por quê? Porque somos seres finitos, ok? Mas a gente tenta fazer aquele esforço, saber que Deus tem um plano feito,
Ele sabe o início, sabe o final. Imagina, você sabe como vai começar a sua vida e sabe como vai acabar a sua vida. Que plano você faria para a sua vida, né? Imagina, né? Para seus filhos. É um plano perfeito, não é verdade? E você talvez evitaria alguma doença, algum problema, né? Algum acidente, talvez. Mas Deus é soberano, sabe? E Deus sabe todas essas coisas. Além de eterno, é soberano, né? E Ele sabe o que hoje pode estar trazendo tristeza na sua vida. Ele sabe que amanhã pode ser aquilo que vai te impulsar, sabe? Para alcançar os propósitos nele. Entendeu? Então, Deus é um Deus eterno. Deus é um Deus que conhece todas as coisas do início até o fim. Agora a pergunta é: os seus planos, eles estão determinados de acordo à vontade dele? A sua vida você colocou na mão dele? Ou você faz seus planos? A Bíblia diz que o homem planeja, o homem faz seus planos, mas quem dirige, né, quem determina é Deus, né? Não é necessário de falar, então, deixa que Deus faça comigo o que Ele quiser, eu vou esperar. Não. A gente precisa planejar as nossas vidas. Se a gente tem uma meta, a gente tem que se esforçar para chegar até lá. Só que a gente tem que entender que Deus tem um propósito maior nas nossas vidas, né? E Ele vai levar você, né? Vai colocar circunstâncias na sua vida para te direcionar naquela direção. A gente tem que estar sensível a isso. E com aquele coração grato, né? Então, o que acontece quando entende a eternidade de Deus? A gente para de se preocupar. A palavra preocupação é boa ou é ruim? Ruim. Quando eu falo, eu me preocupo pelo pastor, que vocês entendem? Ah? Então, a gente tem dado essa conotação boa a essa palavra muitas vezes, né? Mas, na verdade, a preocupação não é boa, né? Uma das coisas que acontece quando você se preocupa, a irmã está aí, né? Ela sabe, é a queda do cabelo, não é? Não é verdade? Não é nada contra, né? Mas a preocupação, ela traz, sabe, ela deixa o seu organismo fraco, ela deixa as suas defesas fracas, né? O que é a preocupação? Está na palavra, é se preocupar, é se ocupar antes de tempo, simples. Então o que a gente tem que fazer? Não se preocupar. Então vamos fazer o quê? Nos ocupar. Entende? Quando a gente entende a eternidade, o plano de Deus, que Deus está que nós estamos na mão de Deus, né? E que a vontade dele é perfeita e agradável, sabe? A gente para de se preocupar e começa a se ocupar nos propósitos dele nas nossas vidas, né? A preocupação não é boa. A preocupação vai tirar a sua vida, vai restar a sua vida, né? Eu me preocupo por você, irmão? Não. A partir de agora, quando alguém fale para você, eu me preocupo por você, irmão. Não, não se preocupe. Se ocupe de mim, por favor, né? Sabe? Se ocupe de mim. Não fica preocupado por mim. Se ocupe de mim. Me ajude, faça alguma coisa. Você está me vendo triste? Ore por mim. Chora comigo. Me escuta, né? Se ocupa pela pessoa. Não se preocupe pela pessoa. Entende? A preocupação não é boa. Quando a gente entende a eternidade de Deus, entende que Deus tem um plano na nossa vida, eu estou sendo repetitivo, a gente para de se preocupar. E entende que por mais que eu esteja sofrendo nesse momento, né? Eu perdi um ser querido, faz pouco tempo,
né? E você se pergunta por quê? Tinha tantos planos, tinha tantas coisas ainda por fazer, mas a pessoa partiu. Por quê? Né? Os propósitos de Deus, sabe? E tem uma frase que eu ouvi de um ministrador que me traz um consolo tremendo quando alguém querido parte. E sabem que frase linda, sabe? Ele fala assim, ele tinha perdido a filha, né? A filha tinha morrido, e ele tinha uns 70, 80 anos, ele simplesmente se levantou e fala assim, hoje o céu é mais atrativo para mim. Que frase linda, gente, né? Que frase que consola, né? Meu ser querido partiu desse mundo, hoje é o céu, sabe? É mais atrativo. Por quê? Porque sei que aquela pessoa está me esperando aí, né? Mas ele tinha convicções, a convicção de que tinha ministrado o evangelho para a filha, tinha mostrado Jesus para ele, né? Mas, sabe, por mais que estemos passando a noite escura hoje, sabe, e a gente tem essa convicção de que as nossas vidas estão na mão de Deus, todas as coisas cooperam para bem de aqueles que o amam. Todas as coisas, né? Hoje você pode estar passando um momento de alegria, sabe? E glória a Deus por isso. Temos que nos alegrar. Amanhã pode cair a chuva, sabe? Temos que nos alegrar? Não, vamos chorar, sabe? Vamos nos ocupar nessa chuva aí, nesse momento escuro, né? Porque, como diz a palavra, o que acontece pela manhã? O que vem? Alegria, né? Então não vivamos preocupados, vivamos ocupados nos propósitos de Deus nas nossas vidas, sabe? No plano que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu gosto, porque, é uma coisa que, alguém sabe o que vai acontecer amanhã? Você já planejou seu dia de amanhã? Amanhã é folga, não é? Quem que está de folga amanhã? Muita gente. Você já planejou? Sabe o que vai fazer amanhã? Isaac está aí, Stephanie, você já sabe o que vai fazer amanhã? Tem alguns que vão trabalhar, né? Mas você tem certeza que vai fazer isso? Você sabe o que vai acontecer com sua vida saindo daqui? Agora mesmo, daqui 5 minutinhos, a gente não sabe. Mas quem que sabe? Então, não é uma coisa lógica a gente colocar a nossa vida na mão daquele que sabe todas as coisas? Só tem duas coisas que a gente pode ter certeza que vai acontecer sim ou sim nas nossas vidas. Uma é a morte. Todos nós vamos morrer, né? Vamos morrer. E qual que é a outra coisa? Pagar imposto, tá? Com certeza a gente vai pagar imposto nessa vida, tá? Uma brincadeira. Mas a única coisa que a gente tem certeza nas nossas vidas é que a morte vai vir, né? Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, né? O que eles têm? Vida eterna. E não é somente vida eterna, Ele falou, eu vim trazer vida e vida em abundância. E essa vida em abundância é para hoje. É para agora, né? É para nessa vida, uma vida rica, é uma vida cheia de todas as coisas que Deus está provendo nas nossas vidas, sabe? Então, temos que entender isso. Tem a história o pastor não entendeu aquela história quando eu contei a primeira vez, mas vou contar. Aquilo que a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Aí tem um velhinho, né? Que ele tinha uma égua, fala, né? Era uma égua,
E a égua sumiu, fugiu, foi embora, né? Aí o povo veio falar para o velhinho, falar, olha, coitado de você, né? Essa égua fugiu, foi embora, tal, né? Aí ele fala, talvez sim, talvez não, né? É ruim ou não, mas talvez sim, talvez não. Aí daqui a pouco, depois de um tempo, a égua voltou e voltou com um cavalo, porque o cavalo ficou apaixonado da égua, né? E voltou quando voltou junto. Aí ele ganhou um cavalo. Aí o povo veio de novo no velhinho e fala, nossa, que bom, né? Que sua égua fugiu, porque já voltou com um cavalo. Agora você tem uma égua e um cavalo. Aí o velhinho respondeu, talvez sim, talvez não. Não sei se é bom, né? Aí daqui a pouco o filho do velhinho lá subiu na égua, no cavalo, naquele cavalo que tinha vindo, ele era bravo, ele caiu e partiu a perna. Aí veio o povo de novo falando, que ruim, né? Que essa égua fugiu, porque senão não tivesse trazido o cavalo, seu filho não tivesse subido, não tinha quebrado. Aí o velhinho falando, talvez sim, talvez não, né? Daqui a pouco o povo entrou em guerra. O rei chamou a todos os meninos. E o menino dele não foi para a guerra porque estava com a perna quebrada, né? O povo veio de novo. Que bom que essa égua fugiu, né? Por quê? Porque senão... E a resposta do menino, talvez sim, talvez não. A gente não sabe o que vai acontecer ou amanhã. A bênção de hoje pode ser a nossa desgraça da manhã. E muitas vezes a gente coloca a bênção em bens materiais. Sabe, faça uma análise de muitas vezes a gente dá glória a Deus, os testemunhos mesmos, né? A maioria são de bens materiais que a gente faz. Deus, eu estava assim, Deus me deu, tal, essas coisas. Mas, sabe, talvez e muitas vezes esses bens materiais façam com que o nosso coração vire aquele coração orgulhoso, aquele coração que quer mais, sabe? Então, aquela bênção nos leva à destruição. Mas tem muitas vezes que acontece o contrário. Aquela noite escura é aquilo que vai nos impulsar para o amanhã, sabe? Aquele momento que talvez estejam passando muitas pessoas aqui, né? Esse momento de tristeza, esse momento de sofrimento, esse momento, sabe, que você não entende o que está acontecendo, talvez algum ataque de pânico, não sei, sabe? Mas você pode ter certeza que nas mãos de Deus, aquilo que está acontecendo na sua vida tem um propósito, né? O médico, né, estava esperando lá no consultório, aí veio um homem que tinha cortado o dedão do pé, cortando o mato lá fora, né? Quando o cara chegou, aquele médico abraçou o cara, beijou, cuidou dele, né? Curou, abraçava, perguntava se ele estava bem toda hora, trazia comida. Aí ele ficou até meio constrangido, o paciente, né? Quando fez todo o curativo todo, falou assim, por que o médico faz isso comigo? Por que me trata desse jeito? O médico pegou, tirou o sapato e mostrou. Ele estava sem o dedão também. E falou, olha, faz 2 meses atrás, eu cortei o dedão também, do mesmo jeito que você, né? Mas no momento não tinha ninguém para me auxiliar, né? Ninguém cuidou de mim, né? Foi uma experiência ruim para mim. E eu decidi que se houver alguém passando pelo mesmo, eu não vou deixar que essa pessoa passe, sabe, aquele momento ruim que eu passei. Eu vou acompanhar essa pessoa, eu vou cuidar dessa pessoa, né? Hoje, o seu pranto, tá? Vai ser, sabe, aquele sustento para aquela pessoa que amanhã vai chorar, né? Mas você tem que entender que tem que colocar as suas vidas nas mãos de Deus. Nós temos que entender. Nós temos que entender isso. Porque muitas vezes queremos pular, né? Queremos pular, né? Tem vozes chamando para pular. Não podemos fazer isso. Amém? Vamos concluir
com uma história. A história que é conhecida de José. Quantos já leram a história de José? Né? E quantos sabem que a história que foi... Quem que enviou a José ao Egito? Quem? Foi Deus, não é? E sabe por que chegamos nessa conclusão? Porque a gente conhece a história do início ao fim. Você pode ter certeza que se a gente fosse contemporâneo com José, a gente nunca ia imaginar que Deus estava fazendo isso com ele. Né? Os irmãos bateram nele, deram uma surra, jogaram num poço. Cadê Deus aí? Você pode ver Deus aí? Né? Os irmãos jogaram no poço. Aí, eles pensavam que ele tinha morto. Fala, morrido ou morto? Morto, né? Morto, né? Mas o menino estava vivo. Aí passa um grupo lá né? Que compra escravos. Não sei o que é pior. Se bater no irmão, tentar matar ou vender ele como escravo, né? Você pode ver a Deus aí? Imagina você estando aí, morando do lado, sendo vizinho da casa de José, né? E ficar sabendo todas essas coisas, né? Depois chega lá na prisão, né? Não, chega lá na prisão não, chega lá para servir aquele homem lá, Potifar, e vem a mulher tentar seduzir ele. E ele, tudo certo, né? Ele começa a sair, correr, tal. Aí daqui a pouco a mulher bota ele na prisão, por uma coisa que ele estava fazendo certa. Cadê Deus nessa situação, gente? Sabe? Mas a gente vê que se a gente junta toda a história, né? Se a gente junta toda a história, a gente entende que Deus tinha um propósito na vida de José, né? Que era para preservar toda uma nação da fome, né? E não teve milagre, hein? Porque o que aconteceu aí simplesmente foi questão de aritmética, é questão de contabilidade, né? Só vamos deixar de dar comer aqui, vamos colocar mais aqui, vamos guardar isso aqui, vamos guardar isso aqui, e pronto. E uma nação inteira, duas, porque Israel também estava aí, né? E eles foram sustento de muitas nações aí ao redor aí, né? Mas vemos que tem um propósito, teve um propósito. Você no trabalho, eu já me fiz essa pergunta. Estou lá, eu soldo, né? Estou lá soldando, me queimando, pulo o negocinho no sapato e fico dançando lá porque não dá para tirar, sabe? E aquela bolinha de fogo, sabe? Aí queima tudo e eu falo, o que estou fazendo aqui? Sabe? O que estou fazendo aqui? Por que estou aqui? E sabe por que vem essas perguntas? Porque eu estou vendo, sabe, a história aqui. Mas quem sabe? Porque não sei, sou Deus, né? Que Deus tenha trazido cada um de nós nessa nação, sabe, para a salvação dela, né? E não simplesmente isso, porque alguém falou lá no Peru para mim, quando eu estava vindo, não venha com um sentimento de derrota aqui, que você está voltando, tal. Não. Talvez tenha uma pessoa que está precisando de você lá, né? E Deus é capaz de mover montanhas por uma pessoa, né? Que seja um abraço, que seja uma palavra, que seja ouvir aquela pessoa, sabe? Você está nessa fábrica porque tem um propósito, está dentro dos planos de Deus. Você está nessa família, você está nesse país, você está nessa igreja. Você está sentado do lado daquela pessoa que está sentado hoje com você, do lado. Talvez, sabe, para orar por ela, para abençoar a vida dela, para ouvir ela. Deus, em sua grandeza, no seu amor eterno, Ele fez um plano nas nossas vidas. É você fazer parte desse plano só.
né? E você pode ter certeza que a preocupação vai embora, sabe? Pode vir a tristeza, vamos chorar, vamos sofrer, vamos rir, sabe? Mas vamos a ter a plenitude na vida, sabe? De que a gente está dentro dos propósitos de Deus. E que Deus está nos usando para a sua glória e para a sua honra. Amém? Então, queria convidar aqui o pessoal. Não sei se vai tocar alguma coisa, ou vai colocar uma música. Vai tocar? Negaixe mais. E vamos, deu para entender a mensagem? A intenção não é memorizar o que hoje temos ouvido. A intenção é aprender, sabe? É internalizar aquilo que a gente escuta, a palavra de Deus. E é viver a palavra. É viver aquilo que Deus está nos falando, né? Esse daqui é o mapa dos planos de Deus nas nossas vidas, né? É simplesmente seguir, simplesmente interpretá-lo, simplesmente aprender e fazer, viver, internalizar isso, refletir, mostrar Cristo em nós. Isso, sabe, que a gente vai fazer. E aquilo que a gente tinha falado, logo que a gente talvez entendeu, não entendeu, compreendeu, não compreendeu, mas depois de ter ouvido o que tínhamos para falar, vamos ler de novo Eclesiastes 3. E vamos ver se há alguma diferença nas nossas vidas, nos nossos corações. Pensa no momento que você está vivendo agora. Pensa no momento que você está vivendo hoje. Não sei qual que é, não sabemos, né? Mas se preocupa, não, se ocupa, né? Se ocupa em se colocar na mão de Deus. Seja o que você estiver vivendo hoje. Amém? Eu vou ler aqui. Leia aí você na sua tradução. Eclesiastes 3, versículo 1 até o 15. Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, no começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa é fazer e ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar o fruto de seu trabalho, pois são presentes de Deus. Não se preocupe, se ocupe.
E sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente.